bem com vocês? Estamos de volta com mais um Diário do Curioso. Sim, para você que estava sentindo falta dos nossos vídeos. Sim, estamos de volta e o tema de hoje é coincidências. A nossa vida é tão repleta de coincidências que a gente quase nunca percebe quando elas acontecem, salvo quando realmente mudam a nossa vida. Mas antes de continuar, você sabe que aqui no Diário do Curioso, os fãs do canal mostram a cara. Então, vejam a quem dedico o vídeo de hoje. Nayara Andréia, Gustavo Santiago, Vitor Ribeiro, Felipe Moraes, Ariane Bispo. Você já sabe, para ter o seu Instagram divulgado aqui no Diário do Curioso, é só me seguir lá no meu Instagram, o endereço está logo aqui abaixo. A cada vídeo eu seleciono alguns fãs do Diário do Curioso para serem homenageados. Além de participar com o seu Instagram, você também pode fazer parte do Diário do Curioso inscrevendo-se no nosso canal. É só clicar logo aqui abaixo. Você já me conhece de outros vídeos, eu sou Humberto Oliveira e te convido a conhecer 5 coincidências incríveis que mudaram a vida das pessoas. Não perca! Confira hoje no Diário do Curioso! Nosso vídeo começa com um caso absolutamente impressionante, o de Sonny Graham, um americano que sofria de insuficiência cardíaca e precisou de um transplante de coração para sobreviver. Ok, você deve estar imaginando o que isso tem de tão curioso. Bom, eu vou explicar. Tudo começou em 1995, quando ele recebeu o coração de Terry Cutler, que havia se matado com um tiro na cabeça. Depois de um ano com um novo órgão, Graham sentiu uma enorme vontade de conhecer a família do doador para agradecer pela chance de viver, e acabou se envolvendo e casando com a viúva do doador, Terry Cutler, em 2004. Achou que tudo fosse terminar aí? Não. 12 anos depois, Graham foi encontrado na garagem da sua casa, sem vida, após dar um tiro na sua cabeça, mesma maneira utilizada pelo seu doador. Curiosamente, de acordo com seus amigos, ele não aparentava estar deprimido. A ciência, porém, explica que casos como este não são tão raros. Há mais de 70 casos de transplantes documentados em que os pacientes mudam de personalidade e passam a ter características do doador do órgão. Em 2002, uma revista médica publicou uma pesquisa na qual apresentava várias pessoas que haviam passado por transplante de coração ou pulmão e afirmou que as células vivas do tecido do órgão transplantado tinham a característica de memória. A teoria, conhecida como memória celular, foi tema de um livro escrito por Paul Pearson. Porém, muita gente não acredita nessa teoria, porque ainda há poucas provas científicas sobre essa relação. Há uma teoria que diz que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, mas algumas pessoas viveram para defendê-la. Este é o caso de Walter Summerford, um sujeito que foi atingido 3 vezes por raios. Isso é tão raro de acontecer que a probabilidade de você que está assistindo esse vídeo ser atingido por um raio é de 1 em quase 600 mil, o que não é motivo para você também dar mole. Por exemplo, sua chance de ser atingido por um raio estando numa área descampada, como numa praia ou um campo de futebol, é bem maior. Isso porque seu corpo acaba se transformando num para-raios nessas situações. Bom, mas voltando a falar de Walter, talvez o fato dele ser desportista também tenha aumentado as chances dele ser atingido. Foram 3 vezes. Acontece que mesmo depois de morto, seu túmulo também foi atingido por um raio, provocando esse estrago aí. É bom lembrar que relâmpago é o nome genérico dado às descargas elétricas, mas os raios são os que se conectam ao solo. Já o trovão, que é aquele barulho assustador que a gente escuta nas tempestades, é o som produzido pelo ar, que se aquece e se expande rapidamente na região na qual circula a corrente elétrica do raio. Nosso terceiro caso é impressionante e conta a história de Joseph Feiglord, um verdadeiro salvador de bebês. O cara era varredor de ruas de Detroit, nos Estados Unidos. Um belo dia, andando pela calçada de uma das ruas da cidade, ele foi surpreendido com um bebê que caiu da janela de um apartamento do 4º andar. Por sorte, ela atingiu sua cabeça e ombros, mas ambos sobreviveram sem grandes danos. Todo mundo ficou surpreso com a história e Joseph rapidamente se transformou numa espécie de celebridade. Mas o fato mais curioso viria a acontecer 1 ano depois. Lá estava novamente Joseph limpando tranquilamente uma rua, quando de repente percebeu que uma outra criança havia despencado da janela do apartamento.
Da mesma maneira como aconteceu no primeiro caso, ele conseguiu amortecer a queda do corpo e salvar a vida do bebê. Uma bizarra coincidência. Na vice-liderança do nosso vídeo, um caso realmente incrível e cheio de coincidências. Na década de 70, duas irmãs sul-coreanas foram separadas em virtude de problemas de relacionamento entre seus pais. Eu Sung-shin, que agora se chama Megan Rhodes, era muito nova quando foi separada por sua mãe de seu pai alcoólatra, que ficou com sua meia-irmã, Park San-shin, que hoje chama-se Holly O'Brien. Depois que seu pai morreu, O'Brien foi levada para um orfanato em Seul, onde viveu até 1978, quando, aos 9 anos, foi adotada por um casal americano, que a levou para viver no estado da Virgínia. Já sua irmã Rhodes não se lembra de muitos detalhes sobre a mãe, mas lembra-se de seu orfanato na Coreia, onde foi adotada em 1976 por outra família americana, que a criou em Nova York. Bom, a vida das duas começou a mudar quando O'Brien foi contratada como enfermeira de um hospital no sudeste dos Estados Unidos, no mesmo andar que Rhodes também começou a trabalhar meses depois. O destino fez com que ambas começassem a trabalhar no mesmo turno e horário, fazendo-as ficarem amigas e começassem a perceber que as semelhanças eram muitas, além dos hábitos profissionais. Inclusive, um detalhe muito importante: tinham o mesmo sobrenome na Coreia. A partir daí, foi só juntar alguns detalhes e informações e partirem para fazer o exame de DNA. O'Brien disse que estava muito emocionada e que o coração não aguentava no peito por ter encontrado finalmente a sua irmã nessas condições. O nosso último caso é realmente incrível. Nós vamos falar de Violet Jessop, essa mulher aí, também conhecida como a garçonete do Titanic. Violet nasceu na Argentina em 1887, mas seus pais eram irlandeses e, por não terem se dado bem na Argentina, resolveram voltar para a Europa. Já adulta, como tinha que ajudar nas despesas de casa, ela conseguiu um emprego na companhia naval White Star Line, companhia responsável pelo projeto de construção de 3 transatlânticos, 3 gigantes dos oceanos. Acontece que Violet participou de 3 naufrágios. Isso mesmo, ela estava a bordo de 3 navios que naufragaram. O primeiro acidente aconteceu em 1911, a bordo do Olympic. Violet era garçonete do navio. Em setembro daquele ano, o Olympic bateu contra um outro navio. Felizmente, ninguém se machucou gravemente, mas os navios ficaram destruídos. Anos mais tarde, a White Star Line mandou que ela fosse trabalhar no Titanic. Ela seria uma das 23 garçonetes a ganhar um bom salário. Afinal de contas, ela iria atender os camarotes da primeira classe. Mas uma vez lá estava ela envolvida no naufrágio. Violet teve tempo de descer até a 3ª classe e avisar todos os passageiros de língua hispânica o que estava acontecendo. Logo depois, alcançou os botes e conseguiu se salvar com várias outras pessoas. Aquele episódio abalou Violet, que resolveu passar alguns meses sem trabalhar. No entanto, como a vida segue, ela foi convocada para trabalhar num outro navio, dessa vez como enfermeira da Cruz Vermelha. O navio era o Britannic, que viajava socorrendo feridos e doentes. No dia 21 de novembro de 1916, navegando no mar Egeu, ele encontrou uma mina que destruiu seu casco, causando grandes danos. Violet, porém, conseguiu se salvar embarcando num bote salva-vidas. Mas se você achou que ela iria abandonar tudo, enganou-se. Após os 3 acidentes, ela mudou de companhia e embarcou em mais 2 cruzeiros à volta do mundo, antes de se casar e aposentar-se em 1950. Violet morreu em 1971 de insuficiência cardíaca, mas sua incrível história de tristes coincidências permanece viva.